Boa tarde a você que me acompanha aqui todos os dias no meu canal. Muita alegria poder trazer uma palavra para você nessa tarde bonita, né? Uma mensagem a você, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé e de esperança. Hoje nós traremos aqui uma mensagem sobre o sacrifício de Isaque, quando Deus pede a Abraão o seu único filho em holocausto, né? Então a Bíblia mostra que Abraão ele, ele obedeceu a Deus. Deus queria, não que Deus queria o holocausto de seu filho Isaque, não porque ele queria matar o seu filho, não é isso, é porque ele queria provar a fé de Abraão. Então ele pede que Abraão pegue o seu único filho, se dirija até um lugar, o Monte Moriá, e lá Deus mostraria o local onde seria oferecido o seu filho em holocausto. No capítulo 22, a partir do versículo 2, é que diz a história. Então a história diz que Abraão, quando nasce Isaac, ele tinha 100 anos de idade, aproximadamente 100 anos ou um pouco mais, né? E Sara, sua mulher, aproximadamente 90 anos, ou um pouco mais também, né? Então o que nós aprendemos aqui nessa história? Quando Deus pede a Abraão para oferecer seu filho em holocausto, Abraão, ele não questiona Deus. E na mesma hora que Deus pede aquilo para ele não faz nenhuma pergunta a Deus, né? Talvez algum de nós, se pedíssemos uma coisa dessa para nós, talvez nós questionaríamos, né? Perguntávamos para Deus, mas Deus, o que é isso? Você vai pedir logo o meu único filho, né? Isaac, o filho que eu amo, você vai pedir meu único filho? Mas Abraão, um homem de fé, ele obedece a Deus e simplesmente faz aquilo que Deus está pedindo. Então a Bíblia diz que ele pega o seu filho, sobe até o Monte Moriá, o seu único filho, e lá ele prepara lá um altar, né? Ele prepara lá um altar, coloca lá a lenha, né? Leva um cutelo, leva a lenha, e lá ele prepara o altar para o holocausto do seu único filho que ele tinha com Sara, né? Mas aí eu sei que você me pergunta, mas Abraão só teve esse filho? Não, o filho da promessa, sim. O filho da promessa, sim, só foi Isaque que ele teve com Sara. Ele teve outros filhos, né? Por exemplo, ele teve com Agar um filho que se chamou Ismael, e teve, além desse, mais 6 filhos, né? 6 filhos com Quetura, uma outra mulher, uma outra escrava. Então Abraão não questiona. Então ele teve o total de 8 filhos, né? Mas filho da promessa só foi aquele, Isaque, né? Que Deus prometeu a Sara que daria a ela um filho na sua velhice e que ela amamentaria aquele filho, né? E Abraão não questionou isso. Então, existe o filho da promessa e existe o filho da pressa, né? Foi o que aconteceu. Por que Abraão teve mais filho? Teve filho com Agar, com Quetura. Por quê? Por causa da pressa. A própria Sara faz aquela oferenda a Abraão, seu marido, dizendo para ele ter um relacionamento com aquela escrava, a pressa para ter um filho, né? Mas não era com ela, o filho era com a escrava. O que aconteceu? Ao filho da pressa só trouxe problemas para Abraão e Sara, confusão dentro de casa. Aquele menino veio para trazer problemas dentro daquela casa, porque não era o filho da promessa, né? Então, Abraão não questionou, ele pegou o único filho que ele tinha,
se dirigiu ao Monte Moriá e lá ele ia sacrificar o seu filho. Aí o rapaz, o menino, como diz, já era um jovem, 17 a 25 anos, ele pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo tudo pronto aí, mas aonde está o cordeiro? Abraão, um homem de fé, ele ora para o menino, seu único filho, e diz assim: filho, Deus proverá, meu filho. Esta era a fé de Abraão. E ele obedece. Então, quando ele coloca ali o menino, amarra os pés e a mão daquele menino para sacrificá-lo. Quando ele levanta aquele cutelo, o anjo bradou em alta voz: Abraão, não faça isto, né? E diz a Bíblia que o anjo bradou do alto para que ele não fizesse aquilo. E ali o anjo mostrou para ele ali o cordeiro, né? O carneiro, já estava ali o cordeiro para ser oferecido em holocausto. Então, Abraão teve fé a esse ponto de crer, de não fazer perguntas quando Deus pede o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. Muitas vezes, querido, a lição que nos traz é essa: muitas vezes nós apressamos, queremos dar uma mão para Deus. Com as nossas mãos queremos ajudar Deus, como fez Sara, né, oferecendo a escrava para que tivesse um filho antes do filho da promessa, que foi o filho da pressa, né? Que tem o da promessa e o filho da pressa. O filho da pressa só veio trazer confusão. Se você observar no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3 em diante, você vai ver quantos problemas aquele menino que Abraão teve com a escrava trouxe de problemas para a sua casa. Então nós às vezes fazemos assim também, que nós também às vezes temos um Isaque na nossa vida. Às vezes Deus pede coisas para nós que nós não aceitamos. E começamos a questionar: mas logo isso, Deus, o Senhor me pediu uma coisa dessas? E aí que entra a nossa fé. É aí que nós aprendemos, ou tentamos aprender, a confiar em Deus. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Quando Deus pede, às vezes, Ele está fazendo um pedido que às vezes não aceitamos, mas é para o nosso crescimento espiritual. Então, todos nós temos um Isaque. Deus pede certas coisas para nós que nós não aceitamos. No momento, nós não aceitamos. Só lá na frente nós vamos ver que aquilo era para o nosso crescimento, para que a nossa fé crescesse, né? Porque Deus sempre tem o de melhor para nós. Tudo que Deus pede, Ele não pede para nos humilhar, para nos castigar, não é. É para que nós cresçamos na vida espiritual. É para que a nossa fé cresça, para que nós cresçamos na vida espiritual e aprendemos a ter fé em Deus, a confiar em Deus. É isso que Deus quer de nós, queridos. Então, esta é a lição que esta passagem traz para nós, né? Eu e você, às vezes, nós ficamos pensando: puxa vida, mas o único filho, e Deus pede esse filho para mim. Mas a intenção de Deus não era matar o menino, não era isso. Deus queria provar a fé que Abraão tinha, e Abraão demonstrou isso. Nós vamos ver que logo depois Abraão se muda dali e volta para a terra de onde ele veio, e lá Deus promete a ele ser pai de muitas nações. Vou abençoar você, Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa da tua fé que você teve em mim. Você depositou a sua confiança em mim. Você creu em mim quando eu pedi o seu filho Isaque. Você não questionou nada. Você deu aquilo que você tinha. A única coisa que você tinha era o seu filho. Você deu para o holocausto. Que lição maravilhosa, não é? Que coisa mais linda. Então Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser uma grande nação. Você entendeu, queridos? Se você gostou dessa palavra, comente embaixo aqui no vídeo. Comente embaixo aqui, deixe seu comentário, né? Inscreve no meu canal, né? Passe essa mensagem para mais pessoas. Deus abençoe você.
Até o nosso próximo encontro. Deus o abençoe.